Eu sou o pastor Felipe Breder, eu sou pastor de ensino na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Estamos pertinho do Pantanal. Estamos ali, estou há 12 anos naquela cidade, trabalhando com ensino, sou diretor também da Escola do Discípulo, que é um ministério de educação da nossa igreja, que acabou também tomando uma proporção mais do que nós imaginávamos por meio da internet. Nós temos um canal no YouTube com mais de 640 mil seguidores, que temos colocado ali conteúdos bíblicos. Nós somos apaixonados pela Escritura. Nós acreditamos que não existe silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Não tem silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Você quer ouvir a Deus? Abre a sua Bíblia. Você quer ouvir Deus falando audivelmente? Lê a Bíblia em voz alta. E Deus vai falar com você porque é a palavra do Senhor. Mas hoje eu queria aproveitar essa campanha de missões que vocês estão vivendo, porque eu sou apaixonado por missões. A nossa igreja também é uma igreja apaixonada por missões. Missões é o coração da nossa igreja. E eu gostaria de falar um pouco, meditar um pouco sobre o que Deus quer de nós nesse tempo, no livro do Êxodo, capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, para quem estiver acessando a Bíblia aí por celular, tablet, dá até para escolher a versão, né? Eu estarei lendo o texto na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Êxodo capítulo 3. Antes de nós lermos o texto, quero lembrar um pouco do que é que está acontecendo aqui. Deixa eu iniciar meu timer aqui, senão eu me perco no tempo. Pronto. Por volta de 1800 anos antes de Cristo, nós vemos que os hebreus, a família de Jacó, vai para o Egito por meio de José, que se torna governador do Egito, e ele convida então toda a sua família para viver no Egito. E ali o povo de Deus fica por 400 anos. Por 400 anos eles ficam no Egito, e por muito tempo desses 400 anos, boa parte desse tempo, eles foram escravos no Egito. Passaram a ser escravizados e oprimidos. E deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos: 400 anos é muito ou pouco tempo? É muito tempo. 400 anos é muito tempo. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos, gente. Então imagina, 400 anos é tempo para danar. É muito tempo. É tempo suficiente para nós acharmos que Deus se esqueceu de nós. É tempo suficiente para achar que Deus não responde orações. Porque a gente não consegue, às vezes, orar um mês e a gente acha que Deus já não está ouvindo, que Deus não se importa com os nossos clamores. Imagina o que seria clamar por 400 anos por libertação. Uma pessoa que fica 400 anos clamando a Deus para voltar para casa, é tempo suficiente para achar que esse Deus não se importa. Esse Deus não se importa com a gente. São 400 anos de muito sofrimento. São 400 anos de muita dor. E havia um grande clamor no Egito, um clamor por salvação, um clamor por libertação, um clamor para que essa opressão terminasse. E eu creio que existe um clamor tão grande quanto aqui no estado do Sergipe. Sim ou não? Existe algum clamor aqui na região, gente? Clamor por liberdade, clamor por dignidade, clamor por significado, clamor por propósito. As pessoas estão perdidas, estão cada vez, nós estamos vivendo hoje não mais uma pandemia viral, mas uma pandemia neuronal, de doenças e transtornos mentais. Estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis, que há o grande clamor, assim como havia um clamor no Egito. Mas aí nós vemos a intervenção de Deus e o que Deus faz nesse tempo, trazendo resposta a esse clamor. E é o que nós vamos ler agora em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. O texto diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver,
Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Amém. Por enquanto até aqui. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo. Clamamos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Como eu sempre digo, não tenho nada a dizer se não for a Tua palavra. O Senhor fale conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Depois de 400 anos de clamor, nós temos uma revelação surpreendente de Deus a Moisés nesse momento. Nós conhecemos a história. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Deus aparece por meio de uma árvore pegando fogo, um arbusto pegando fogo que não se consumia. Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo e Deus então se revela a Moisés e fala com ele. E nós descobrimos que mesmo depois de 400 anos, Deus nunca esteve distante do seu povo. Ele sempre esteve ouvindo. Ele sempre esteve presente. Deus sempre ouviu o clamor do Egito e Deus sempre ouve o nosso clamor. Por mais que demore 400 anos, porque a agenda de Deus, o movimento de Deus é num tempo diferente do que nós estamos acostumados ou do que nós gostaríamos. Mas mesmo depois de 400 anos, Deus aparece para Moisés e ele diz: Moisés, eu vi, eu ouvi, eu senti o clamor do povo. Ele nunca esteve ausente. Da mesma forma que eu creio do fundo do meu coração que Deus não está ausente ao clamor do estado do Sergipe, da cidade de Aracaju e do Brasil. Ele não está ausente. Ele não está distante. Existe um grande clamor e Deus diz: eu vejo, eu ouço, eu sinto o clamor do meu povo. Imagina o que é Deus sentir o sofrimento do povo. Eu estou vendo, Moisés, eu estou sentindo que o meu povo está sofrendo, eu estou sentindo que meu povo está clamando por liberdade. Eu vi, eu ouvi, eu senti. E aqui nós temos a notícia mais preciosa de todas, e Deus disse: por isso eu desci, por isso eu desci. Nós vemos um movimento de Deus vindo até nós, de Deus descendo até o seu povo para resgatá-lo. Por isso eu desci, para que esse povo seja liberto. E da mesma forma que nós vemos Deus descendo ali em Moisés para responder o clamor daquele povo, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também vemos que o Verbo se fez carne, era o tema do nosso congresso ontem. Nós vemos que da mesma forma que Deus desceu lá em Moisés para trazer resposta ao clamor desse povo, Jesus também se fez carne e habitou entre nós, e Ele também desceu para que para que o povo pudesse ter uma resposta. Só que aqui vem a grande questão dessa história, porque Deus diz: Moisés, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo. E sabe qual é a resposta? O que é que eu vou fazer? Deus teria poder para simplesmente libertar magicamente o povo? Sim ou não? Eu creio que sim. Mas é interessante que Deus diz: quem irá a Faraó será tu. É você, Moisés. Você, Moisés, é a resposta que eu estou dando ao clamor desse povo. Você irá até o Faraó e você libertará o povo de Deus. Mas é interessante que da mesma forma que Deus chama Moisés para ser resposta para esse povo, para ser resposta desse tempo,
nós vemos que Deus pede o mesmo de nós. Porque nós podemos olhar para a história de Moisés e dizer, essa é a história de Moisés, essa é a experiência de Moisés. E realmente, quando nós lemos o Antigo Testamento e as histórias do Antigo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar os textos. Porque é um erro muito comum nós olharmos para as histórias do Antigo Testamento e ter a expectativa de que a mesma história que aconteceu ali vai acontecer na minha vida também. Que a experiência de Moisés vai ser igual à minha experiência. Não é isso que acontece. Mas nós também podemos correr o risco de olhar para a história de Moisés e dizer, essa é a experiência de Moisés, não é a minha. Deus chamou Moisés para ser resposta de Deus para esse tempo. Será que nós temos o mesmo tipo de chamado? Será que nós temos o mesmo tipo de vocação? Quando nós vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, logo após a ressurreição de Jesus, onde ele diz que agora toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele é dono de tudo. Ele diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Da mesma forma que Deus chamou Moisés para ser resposta ao clamor do Egito, Deus chama você para ser resposta ao clamor de Aracaju, do Sergipe e do Brasil. Nós fomos escolhidos e chamados para sermos resposta. E quando Jesus diz, ide e fazei discípulos, essa não é a grande sugestão de Jesus. Jesus não está dizendo para a gente assim, olha, deixa eu te dizer o seguinte, quando você puder, sabe, eu sei que sua agenda é muito corrida, você trabalha muito, tem muita coisa para fazer, você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar dos seus filhos, então quando você tiver um tempinho, quando você estiver bem, se você quiser assim, faça discípulos. Não é isso que Jesus está pedindo de nós, é uma grande ordem, é um grande mandamento. E esse mandamento aqui não é para apenas algumas pessoas. Jesus está mandando para todos os seus discípulos, façam outros discípulos. Testemunhem do Evangelho. Todo cristão ou é um missionário ou é um grande impostor. Como diria Charles Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um grande impostor. Não existe desculpa, e muitos de nós nos tornamos às vezes confortáveis. Eu achei maravilhoso, não sei quem estava aqui ontem à noite na pregação do Guilherme Nunes no Junção, eu achei maravilhoso que ele disse que muitos de nós nos acomodamos nas campanhas missionárias. Nós fazemos uma campanha missionária, eu dou a minha oferta, pronto, fiz a minha parte, eu dei a minha oferta, o que é importantíssimo. Mas não é isso que Jesus nos chamou para fazer, não é só para dar oferta não, meu irmão, que é essencial e importante para sustentar a obra missionária, que é a responsabilidade da igreja, mas Jesus chamou você para ser testemunho, para ser missionário, para pregar o Evangelho. Nós fomos convocados, da mesma forma que Deus levanta Moisés, Ele nos levanta para sermos resposta para esse tempo. Eu não sou desses pastores que manda repetir frase não, sabe? Eu não gosto muito. Eu nunca gostei muito dos pastores que mandam repetir, porque eu sempre fui muito tímido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou fazer isso aqui nessa manhã. Vou quebrar meu protocolo. Responda comigo, repita comigo. Eu sou a resposta de Deus para esse tempo. Você foi levantado por Jesus para fazer discípulos de todas as nações. Mas é interessante que a experiência de Moisés com Deus aqui nos ensina muito. Porque é possível que enquanto eu fale, é possível que enquanto eu esteja dizendo que Jesus escolheu você, e é você mesmo, gente, todos aqui foram chamados por Deus para fazer discípulos. Talvez você esteja dizendo, não sou eu não, é você. Eu estou falando com você. Mas é possível que quando você ouça essas palavras, você pense o seguinte, cara, mas como assim? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Quem sou eu para fazer algo assim? E é aí que a experiência de Moisés se torna interessante e tem muito a nos ensinar. Porque no momento que Deus chama Moisés para ser resposta, Moisés vai entrar num diálogo muito interessante com Deus aqui, e ele vai fazer 3 perguntas a Deus. 3 perguntas. A primeira pergunta que Moisés faz é, quem sou eu? A segunda pergunta que Moisés faz, mas quem és tu? Quem é você? E a terceira pergunta que Moisés vai fazer é, e se não acreditarem em mim?
E aí nós vamos ver um pouco dessas 3 perguntas e como isso é interessante. No momento que Deus chama Moisés, Moisés, você é a resposta para o clamor desse povo. A primeira pergunta de Moisés é: mas quem sou eu? Quem sou eu? Veja o texto, versículo 11 do capítulo 3. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus, para poder ser resposta para alguma coisa? Essa pergunta de Moisés aqui, ela não é de ordem existencial. Ele não está com crise de identidade aqui, não. Quem sou eu? Qual que é a proposta da minha vida? Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? De onde eu vim? Não é esse tipo de crise de Moisés. A pergunta do quem sou eu aqui é de ordem comparativa. Quem sou eu diante do Faraó? Olha para o Faraó, olha para o Egito, olha para o poder que eles têm. Quem sou eu, Deus, para poder fazer alguma coisa? Quem sou eu para poder ser alguma resposta? E da mesma forma, essa crise assola o nosso coração também. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade, na verdade 19. 16 anos eu me converti. Eu cresci na igreja, mas 16 anos eu tive uma experiência com Jesus. Com 19 anos de idade, Deus começou a me chamar. Eu comecei a entender que a Bíblia estava falando de mim, de que todos nós somos chamados e convocados, e temos uma vocação, todos nós. Mas eu também tive esse tipo de crise. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou um jovem tímido, que na época eu não tinha coragem de falar com as pessoas, eu não conseguia cumprimentar o irmão que estava do meu lado, de tão tímido e introvertido que eu era. Mas quem sou eu, Deus? Eu não tenho dom, eu nunca li a Bíblia inteira, eu nunca fiz um curso de teologia, eu nunca fui o melhor aluno da EBD. Quem sou eu para poder ser resposta para esse tempo? Pastor Paulo Sérgio é muito melhor do que eu, né? que deixa eles fazerem o trabalho, os promotores de missões. Quem sou eu para ser resposta para esse tempo? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade. Olha para mim, eu lembro de Gideão, quando o anjo aparece para Gideão, e Gideão diz: eu sou o menor de todos, da menor tribo, da menor comunidade. Quem sou eu para poder ser resposta para esse tempo? É interessante a resposta que Deus dá. Deus diz: eu estarei com você. Eu estarei com você. E este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Olha que interessante aqui, gente. É muito legal esse texto. A Bíblia é muito legal. Recomendo muito que você leia. Você vai gostar bastante de ler a Bíblia. Muito melhor que muito livro de história aí. Mas olha que interessante. Deus diz: eu estarei com você. Isso aqui é uma prova, Moisés? Você quer uma evidência, uma prova de que eu estou com você? Claro que eu quero. A prova é essa: quando você tirar o povo do Egito, vocês voltarão aqui e me adorarão nesse monte. Oxi, a prova que Deus oferece é algo futuro, que ainda não aconteceu. Ou seja, a prova que eu estou com você é a fé. Você precisa ter fé de que eu estou dizendo a verdade, que isso realmente vai acontecer. Mas a resposta de Deus é interessantíssima, porque Ele diz: eu estarei com você. Será que essa é uma boa resposta? Na verdade, essa é a melhor resposta que Moisés poderia ter. O que Deus está dizendo é o seguinte: Moisés, você não precisa de um exército, você não precisa de uma espada, você não precisa de dinheiro, você não precisa de um curso de teologia, por mais que isso seja maravilhoso. Eu amo teologia, acabei de terminar o meu mestrado em teologia. Você não precisa dessas coisas, o que você precisa é da minha presença. Eu sou com você. Se Deus convida, você já viu aquela expressão, não sei se aqui é comum, né, um ditado: quem convida paga a conta? Quem convida paga a conta. Se Deus está te convidando, meu irmão, Ele vai pagar a conta, Ele vai suprir a sua necessidade. Deus diz: eu estarei com você. Essa é a melhor resposta de todas, porque olha só, quem sou eu para ir diante do faraó? Deus poderia muito bem responder de uma forma diferente. Deus poderia dizer o seguinte: como assim, Moisés? Você é o cara, você consegue, você é capaz, você cresceu na corte do Egito, você conhece
como funciona a política do Egito. Você sabe ler, você sabe escrever, que era algo que as pessoas não sabiam fazer nesse tempo. Você tem todas as condições necessárias, mas não é isso que Deus faz, porque o que Moisés precisa não é de mais autoestima, o que Moisés precisa é de ter consciência da presença de Deus. Essa é a real necessidade, e esse é um grande erro que eu tenho visto, infelizmente, em muitas igrejas no Brasil. Um evangelho da autoestima. Você pode, você consegue, você é capaz. Força, just do it. Você consegue. Acredite em você mesmo. Mas não é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais autoestima, porque na verdade, quando nós olhamos para dentro do nosso próprio coração, a gente descobre que nós não temos nada. Que nós já somos esvaziados por natureza, como eu falei ontem de manhã, que o que nós precisamos é de consciência da presença de Deus, e é apenas em Deus onde nós podemos encontrar essa verdadeira disposição. Se Deus chamou, Ele diz, eu estarei com você. E será que Deus está conosco da mesma forma que estava com Moisés? Porque nós estamos fazendo aqui um paralelo, entre o chamado de Moisés e o nosso chamado. Lá no chamado de Moisés, nós vemos que Deus prometeu, eu estarei com você. E no nosso chamado, será que nós temos o mesmo tipo de promessa? Quem lembra do texto que eu acabei de mencionar? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a mesma promessa que Moisés teve. Se Deus deu uma garantia para Moisés, eu estarei com você, nós temos a mesma garantia. Deus está conosco por meio de Jesus Cristo, e Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas não estando satisfeito, Moisés faz uma segunda pergunta para Deus. A segunda pergunta é, mas quem é você? Quem és tu? Essa é uma pergunta honesta, eu creio que seja uma pergunta honesta, sabe por quê? 400 anos se passaram, depois de 400 anos é tempo suficiente para as pessoas se esquecerem de Deus, ou se esquecerem das histórias, se esquecerem de quem Ele é. Então eu creio que a pergunta de Moisés aqui é uma pergunta honesta, ele está perguntando, mas Deus, quem é você? Quem és tu? Se mostre a mim. E é interessante que Moisés pergunta dizendo, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus dos meus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Preste atenção nisso, qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. E Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, Javé, ou Yavé, Jeová, o nome de Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. O Deus de Abraão me enviou a vocês, e este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu tenho visto que tem sido feito com vocês no Egito. Interessante que Moisés faz uma pergunta, Deus, mas quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou dizer? Qual o nome? Qual é o seu nome? Quando me perguntarem qual é o nome desse Deus, que nome eu falo que o Senhor tem? É interessante que Deus vai revelar um nome aqui, mas antes disso eu quero chamar a atenção para a cultura que Moisés está vivendo. Isso é importantíssimo para nós. Moisés cresceu no Egito, e no Egito havia um mito, uma lenda no Egito, que se você soubesse o verdadeiro nome de um Deus, você ganhava poderes mágicos, meio que poderes mágicos e autoridade sobre esse Deus. E era muito comum que os deuses do Egito, os deuses que a gente conhece do Egito, o deus Nun, os deuses do Egito, esses nomes que nós conhecemos, não eram os nomes verdadeiros desses deuses. As pessoas acreditavam que cada deus tinha um nome oculto, que ninguém sabia, um nome secreto, que ninguém sabia.
Quem fala muito sobre isso é um historiador brasileiro chamado André Heinck, no livro dele, Os Outros da Bíblia, para quem quiser conhecer um pouco mais do contexto do Egito nesse tempo. Então havia uma crença, uma crendice, que os deuses tinham nomes secretos, e se você descobrisse o nome secreto desse Deus, você meio que ganhava poderes mágicos a respeito desse Deus. E é interessante que Moisés cresceu nessa cultura, Moisés cresceu nessa visão de mundo. E a primeira pergunta que Moisés faz é: quem sou eu? Mas a segunda pergunta que Moisés diz é: e aí, qual que é o seu nome? Quando eu chegar lá no Egito, que nome que eu vou dizer? Tem algo interessante aqui nisso também. Só que a resposta de Deus é incrível. Ele não responde primeiramente apenas com o nome. Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou. Interessante que no hebraico, essa expressão, essa frase no hebraico, ela pode ser traduzida com diversos tempos verbais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela pode ser traduzida como eu fui o que fui, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Eu sempre fui, eu sou e vou continuar sendo o que sou. O que Deus está dizendo é: Moisés, eu simplesmente sou. Eu não tenho forma, eu não posso ser engaiolado ou encaixotado numa figura de ídolo ou de imagem, eu não posso simplesmente fazer os seus próprios desejos, eu simplesmente sou o que sou. Eu sou, e Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, Ele é aquele que não pode ser dominado, Ele é aquele que não pode ser domável, Ele é Senhor sobre todas as coisas, não existe um nome mágico do qual nós ganhamos poderes sobre Ele, Ele simplesmente é todo-poderoso Senhor da história. E a resposta que Deus dá é isso: e esse meu nome será lembrado para sempre. E é aí que Deus revela o seu nome, e Deus tem um nome, sabia disso? É muito legal, Deus tem um nome. Ele revela aquele famoso tetragrama, as 4 consoantes do hebraico, Yod, He, Vav, He, que transliterado pode ficar como Ievá, Iavé, Javé, e abrasileirado se tornou Jeová, né? Mas essa não seria a pronúncia mais correta. Na verdade, a gente não sabe qual é a pronúncia correta, porque o hebraico tem uma dificuldade muito interessante. O hebraico é uma língua que não tem vogal. Imagina como que deve ser ler um alfabeto que não tem vogal. Como que a gente sabe o som das palavras? As vogais foram criadas depois de Cristo, para ajudar nós, humildes estudantes de teologia, a tentar ler e entender o hebraico. Mas na época de Moisés não existia consoante. Então esse nome, são só 4 consoantes, não tinha vogal. Esse nome ele era tão temido, tão assim respeitado, que as pessoas não pronunciavam, que ao longo do tempo nós fomos perdendo essa pronúncia e nós não sabemos qual é a pronúncia correta, porque a gente não tem as vogais. Mas o fato é, Deus revela o nome. Mas é algo interessante, que vários estudiosos vão dizer que esse Iavé, Javé, o nome de Deus, é uma forma abreviada do eu sou o que sou. É como se Deus estivesse dizendo: esse é meu nome, a minha identidade, eu simplesmente sou, eu serei o que serei, eu serei o que o meu povo precisa que eu seja para cumprir a minha vontade. Preste atenção, eu não estou dizendo que Deus vai ser o que você quer que Ele seja. Deus está dizendo: eu serei o que eu quiser ser para cumprir a minha vontade em vocês. É simplesmente isso que você precisa saber. Então quando Moisés pergunta: quem é você? Deus responde: eu sou Criador de todas as coisas, e é isso que você precisa saber. E aí, nós voltamos agora para o Novo Testamento, e eu gosto de fazer isso porque todas as histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus. Nós não podemos pregar o Antigo Testamento sem Jesus. Se existe um sermão no Antigo Testamento sem Jesus, nós não estamos pregando o Evangelho corretamente, porque tudo aponta para Jesus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus discutindo com alguns religiosos, e Jesus solta uma frase assim escandalosa. Ele diz: Abraão, eu conheço Abraão. Abraão ouviu esse dia e se alegrou. Aí a galera ficou irada, né? Como assim? Você é doido? Você está dizendo que conhece Abraão? Abraão viveu há 2000 anos atrás. Como assim você está falando que conhece Abraão? Aí Jesus diz: em verdade te digo, antes de Abraão, eu sou. Jesus Cristo é o mesmo Deus que se revelou a Moisés naquela sarça ardente. Ele é o grande eu sou, que nós também temos garantia.
O Senhor chama você para ser resposta para esse tempo. Talvez você pergunte, mas sobre quem que eu vou falar? Sobre o grande eu sou, Criador dos céus e da terra. Mas é interessante que Moisés faz uma terceira pergunta. E essa terceira pergunta é incrível. Ele pergunta, mas Deus, e se não acreditarem em mim? E se não acreditarem em mim? Agora lá no capítulo 4, no versículo 1, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. O que eu vou dizer? Quando eu chegar lá, eles não vão acreditar em mim. E essa é uma crise, ou na verdade é um empecilho que nós temos, muitas vezes em nossos chamados, em nossas vocações. Nós ficamos acuados e com medo ou com vergonha de pregar o evangelho, com medo de ser ridicularizado, com medo de que as pessoas não acreditem em nós, com medo de ser perseguido, com vergonha. Ai, o que vão pensar de mim se eu falar de Jesus hoje aqui no meu trabalho, ou na escola, ou na minha família? O que vão pensar de mim se eu testemunhar o evangelho? O que nós estamos fazendo é essa mesma pergunta de Moisés, não vão acreditar em mim. Eu vou ser motivo de chacota. Eles vão zoar da minha cara. Imagina os colegas da escola aí, né? Eu vou chegar lá, o pessoal vai rir de mim. Não, Senhor, se não acreditarem em mim, como é que vão acreditar em mim? Eu não tenho condições, eu não estou pronto, eu preciso de alguma coisa. E aí é interessante que Deus dá para Moisés 3 sinais. 3 sinais para que o povo reconhecesse o poder e a autoridade de Deus. Mas antes de falar desses 3 sinais, o texto é interessante, diz assim, olha, então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Ele respondeu, um bordão, ou uma vara, um cajado. Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem na sua mão? É interessante que Deus não pergunta para Moisés, tá bom Moisés, beleza, então o que você quer? O que você precisa? Você precisa de um exército? O que você quer? Você quer uma espada? Você quer dinheiro? O que você precisa? Você quer um curso de teologia? Você quer ler a Bíblia toda antes? O que você precisa? Me fala, você quer recurso? Você quer apoio? Você quer patrocínio? Você quer 1000 seguidores no Instagram? O que você precisa? O que você quer? Não é essa a pergunta que Deus faz para Moisés. O que Deus pergunta para Moisés é, o que você tem? O que você tem? Meus irmãos, Deus não está esperando você se capacitar mais, Deus não está esperando você ter recurso, Deus não está esperando chegar o momento certo, Deus deseja te usar agora com o que você tem. Claro que a capacitação deve vir e vai nos tornar cada vez mais experientes, mas o que é que você tem? Em 2011, eu fiquei 1 ano na América Central, Fiquei 1 ano na América Central como missionário da Junta de Missões Mundiais no Radical latino-americano. E nós fomos primeiramente para um país muito violento na América Central, que era El Salvador. Quando nós chegamos em El Salvador, nós começamos a trabalhar numa comunidade de pessoas que foram realocadas de um terremoto que teve lá. Então eram casinhas pequenininhas construídas pelo governo. Nós estávamos trabalhando nessa comunidade. Um dia nós separamos a nossa equipe, éramos 4 pessoas, era eu e mais 3 meninas, nós separamos a nossa equipe em duplas, para sair de casa em casa, para conhecer aquelas pessoas da comunidade e buscar uma oportunidade de evangelismo, uma oportunidade de falar de Jesus. Nós estávamos então de casa em casa, e me lembro que nós chegamos numa casa de uma moça chamada Carol. Nós batemos lá, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, essa aqui é a Sara. Nós somos brasileiros, sou brasileiro, nós estamos aqui como missionários, a gente quer conhecer um pouco da comunidade, falar um pouco sobre a nossa fé e sobre Jesus. Aí na hora ela falou, não, obrigado. Você tem certeza? A gente não pode entrar aí, fazer um estudo bíblico, a gente ir orar junto? Não, obrigado, não quero não. Você não quer conhecer mais sobre Jesus? Não, obrigado. Fechou a porta, beleza, né? Não vamos forçar, saímos, continuamos a nossa jornada. Só que as outras 2 moças da nossa equipe não sabiam que nós já tínhamos passado naquela casa. E elas foram na mesma casa da Carol, no mesmo dia. Só que é interessante que as outras 2 moças da nossa equipe, elas tiveram um feeling assim, e estavam usando uma outra estratégia. Elas chegaram na casa da Carol, oi, tudo bom? Nós somos missionários, eu sou do Brasil, ela é da Argentina, a Titi, que era da nossa equipe, era uma argentina. Nós estamos aqui conhecendo, nós queremos conhecer o pessoal. Você quer fazer sua unha?
Aí a moça assim, a unha é sua unha. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, é de graça. É de graça? Então eu quero. Entra. Chamou as vizinhas para ir fazer a unha junto. E estavam as meninas lá fazendo a unha dela. E foi tentando, criando relacionamento, conhecendo. Aí elas perceberam que para Jesus ela estava meio resistente, né? Não queria falar de Jesus, mas fazer a unha, coisa boa. E elas começaram a ter um relacionamento com a Carol. E é interessante que uns dias depois, a Carol liga para nós e pergunta, vocês não querem vir aqui em casa experimentar a comida típica de El Salvador, as pupusas salvadorenhas? Delicioso, é uma tortilha de milho recheada com queijo. Claro, vamos. Chegamos lá, comemos, experimentamos. Aí ela liga, vocês não querem vir aqui em casa comemorar o Dia das Mães comigo? Vamos comemorar o Dia das Mães com você. E nós começamos a criar um relacionamento com a Carol. E eu nunca me esqueço que um dia nós estávamos na casa dela, e estávamos conversando, e ela virou para uma das moças da nossa equipe e perguntou, vem cá, quem são vocês? Ela falou, eu sou a Titi, o Felipe, a Sara, a Paloma. Não, eu sei qual é o nome de vocês, sei quem vocês são. Mas quem são vocês? Por que vocês são assim? Desse jeito? Ela falou, nós somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Ela olhou, você gostaria de conhecer um pouco mais desse Jesus? É claro! A gente pode voltar aqui amanhã, agora com a Bíblia, para a gente estudar a Bíblia juntos? Claro, por favor! Começamos a fazer um estudo bíblico com a Carol, ela entregou a vida dela para Jesus. E deixa eu fazer uma pergunta, o que é que Deus usou? Um esmalte. O que é que você tem? O que é que você tem? Coloca a sua vida à disposição do Senhor, meu irmão. Eu não preciso de nada mais. Eis-me aqui, Deus quer seu coração. Deus quer o seu coração, muito mais do que o seu dinheiro. Ele quer seu comprometimento com missões, não apenas na campanha de missões, mas Deus quer seu comprometimento todos os meses, todos os dias. O que é que você tem na sua mão? E aí Deus dá para Moisés 3 sinais. Eu não vou ler o texto todo agora por causa do nosso tempo, é um pouco grande, mas resumidamente, Deus dá 3 sinais para Moisés. O primeiro sinal é o cajado que se transforma numa serpente. O segundo sinal é a mão de Moisés que fica leprosa. E o terceiro sinal é um sinal que aconteceria depois. Deus disse que ele jogaria a água do Nilo sobre a areia, ela se transformaria em sangue, que seria também a primeira praga do Egito. Deus então dá 3 sinais para Moisés, para que fossem sinais que apontassem para a glória de Deus e quem Deus é. Esses sinais não são simplesmente truques mágicos, mas era algo para que o povo acreditasse quem Deus era. E esses sinais foram até mais para o próprio povo de Deus do que para o faraó. Porque nós vemos que Faraó mesmo não acreditou na hora. Mas esses sinais foram para que o próprio povo de Deus, de Moisés, eles acreditassem que realmente, Deus está com Moisés de fato. Agora a gente pode pensar assim, e nós? Que tipo de sinal nós temos? Por que Deus, a gente podia ter sinal assim, né, gente? Se eu ganhasse um sinal, se nós tivéssemos um sinal, igual Moisés teve, aí eu seria imbatível. Imagina chegar na escola, colocar um cajado lá, e ele transformar numa serpente, as pessoas vão se converter. Aí todo mundo se converte. Imagina chegar na faculdade ou no lugar e a minha mão ficar leprosa e depois curada. Imagina se a gente tivesse esses sinais, a gente seria imparável, né? Imbatível. Lendo engano, gente. Porque na verdade, quando nós vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho, nós vamos descobrir que nós já temos o maior sinal de todos. Nós não precisamos de uma serpente, nós não precisamos de uma mão leprosa, nós não precisamos de água transformando em sangue. Quando alguns religiosos perguntaram para Jesus, disseram, Jesus, mostra-nos um sinal. E Jesus já estava irritado porque aquela comunidade tinha muita falta de fé, e eles só queriam ver milagres e milagres e milagres, e Jesus traz uma resposta interessante. Ele diz, olha, o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas, que ele estava falando sobre a sua própria morte e ressurreição. Meus irmãos, nós não precisamos de um cajado transformando em serpente, nós não precisamos de água sendo transformada em sangue, nós não precisamos de uma mão ficando leprosa, nós temos o maior sinal de todos, que é a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, e o nosso testemunho do que ela fez conosco. E se não acreditarem em mim, como vão acreditar em mim?
o seu testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida é o maior sinal que você tem. É o sinal mais poderoso que existe. Olha o que ele fez comigo. Olha quem eu era. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o maior sinal que nós temos. Só que, se não bastasse tudo isso, Moisés não se dá por satisfeito. E ele reclama mais uma vez. Reclama não, ele vai pisar na bola mais uma vez. Depois de tudo isso, a gente imagina, poxa, agora sim, Moisés se levantou e disse, eis-me aqui, Senhor, agora eu vou. Não foi isso que aconteceu. Moisés disse ao Senhor, versículo 10 do capítulo 4. Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Meus irmãos, Moisés, depois de tudo isso, Moisés colocou as suas limitações como um empecilho. Moisés olhou para as suas próprias limitações e disse, isso é um impedimento. Mas Deus, eu sou pesado de boca, eu não consigo falar em público. Algumas pessoas vão dizer que Moisés era gago, nós não sabemos disso, o texto não fala sobre gagueira. Eu particularmente não creio que fosse gagueira, porque lá no livro de Deuteronômio nós vemos Moisés fazendo um grande discurso público. Deus poderia ter curado, sim, mas nós não sabemos o que é que Moisés tem. O fato é que ele não tem facilidade para falar em público. E nesse ponto eu me identifico muito com Moisés. Eu me identifico muito com Moisés, porque eu era, gente, um rapaz extremamente tímido e introvertido, e eu não conseguia cumprimentar uma pessoa que estava do meu lado por causa da minha timidez. E eu me lembro que quando eu fui chamado por Deus para o ministério, para fazer missões, da mesma forma que Moisés, eu me coloquei como um empecilho. Eu comecei a colocar as minhas limitações como um empecilho. Deus, eu sou tímido, eu não consigo falar em público, eu nunca li a Bíblia inteira, eu me converti faz pouco tempo, acabei de me converter, não, a minha casa tem tanta coisa, meu trabalho, eu estou tão ocupado, tem tanta coisa para fazer, e a gente coloca os empecilhos, e aí Deus responde a Moisés de uma forma maravilhosa, ele diz, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Ou vê o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que deves dizer. O que Deus espera de nós é disposição de ser usado por Ele. Deus o capacita, Ele nos capacita. Ele nos usa, Ele nos ensina. Eu sou prova viva disso, gente, estou aqui pregando. Eu era tímido. Deus nos capacita, o que nós precisamos é nos colocar à disposição. Só que a resposta de Moisés aqui nesse momento é terrível. Moisés simplesmente responde, Senhor, envia outro no meu lugar. Envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Deus, envia outro. Não sou eu. Eu vou continuar vindo aqui na igreja, eu vou dar minha oferta missionária aqui na campanha de missões estaduais, eu vou participar da feira missionária, eu vou me envolver com as campanhas da igreja, mas envia outro, eu não. No momento que Moisés diz, envia outro, a ira de Deus se manifesta. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Essa é a primeira vez no Antigo Testamento que nós vemos a ira de Deus sendo manifestada para um indivíduo. Nós já vimos a ira de Deus ser manifestada para um coletivo, Sodoma e Gomorra, Noé, mas aqui nós vemos a ira de Deus sendo manifestada para um indivíduo. Deus manifesta a sua ira quando Moisés diz, envia outro no meu lugar. Meu irmão, não diga, envia outro no meu lugar. Ai de mim se disser, envia outro no meu lugar. Que a nossa resposta seja, Senhor, eis-me aqui, envia-me, conta comigo. Conta comigo. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão gracioso, Ele é tão maravilhoso, meus irmãos.
Deus é tão maravilhoso e gracioso que ainda assim, com tanta paciência que ele tem com Moisés, ele diz: tá bom, Moisés, então faz o seguinte, vou levantar o seu irmão Arão, e Arão vai falar por você. Essa foi uma forma de Deus manifestar a sua paciência, a sua graça e a sua misericórdia. Só que esse é o mesmo Arão que construirá o bezerro de ouro, e por causa dele 3.000 pessoas vão morrer num só dia. Nós não podemos ler a Bíblia com e se tivesse sido diferente, a gente não sabe, mas e se? E se Moisés não tivesse dito, envia outro no meu lugar, e tão somente falado, Senhor, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, nós nos lembramos da nossa missão. Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, e ter ganho toda a autoridade nos céus e da terra, agora ele diz a você, e veja bem, é você mesmo, eu não consigo falar o nome de todo mundo aqui, até porque eu não conheço, mas imagina agora que eu estou falando o seu nome: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obedeça. Conta-se uma história, eu preciso até ir atrás dessa história para identificar a fonte dela e trazer fontes mais confiáveis, né? Mas conta-se uma história de uma organização missionária que se preparou muito para levar o evangelho a uma tribo indígena que nunca tinha ouvido sobre Jesus, que nunca tinha falado sobre Jesus. E eles se prepararam, levantaram dinheiro, levantaram ofertas, capacitaram os missionários e foram tentar fazer a primeira imersão naquela comunidade de pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. E para surpresa deles, quando eles chegaram naquela comunidade, eles descobriram que tinha uma senhorinha que já estava lá há anos, pregando o evangelho, fazendo missões. Uma senhorinha já estava lá há anos, pregando o evangelho. Eles ficaram surpresos e falaram: vem cá, mas como é que você veio parar aqui? Como é que foi o seu chamado missionário? E ela disse: chamado? Não, não teve chamado. Como assim não teve chamado? Eu li a Bíblia e obedeci. Não tem chamado. Meu irmão, não fique esperando um chamado de Deus, não. A palavra já está posta diante de você aqui. Ou nós obedecemos, ou nós somos grandes impostores. Se nós não fazemos missões, nós somos uma floricultura sem flor, uma padaria sem pão. A igreja perde o seu propósito de ser. Que nós possamos, assim como Isaías, ao ver a glória de Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e falado conosco. Não nos deixe, Deus, ter os mesmos temores de pensar: quem sou eu, Senhor? Quais as minhas limitações, os meus problemas? Que sinal nós temos? Nós já temos o maior sinal de todos. O Senhor está conosco. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor nos capacita e o Senhor nos dá o maior sinal de todos, que é a ressurreição e o que o Senhor fez em nós. Estamos aqui, Deus, envia-nos, usa-nos, e que essa igreja, a PIBA, que é a primeira igreja batista de Aracaju, seja conhecida como uma igreja de um celeiro de missionários. Que hoje o Senhor esteja levantando missionários nessa manhã, Pai. Pastores, obreiros, que essa igreja seja uma igreja que envie, e que o Teu nome seja adorado e glorificado em outros lugares onde hoje ainda não são. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus.